Boa noite, professor André. Meu nome é Daniele Krelling, eu sou aluno da disciplina de auditoria e agora eu vou dar início à apresentação das respostas às questões do Fórum 2B. Primeira questão é: por que usar a amostragem em auditoria? Bom, a gente utiliza a amostragem em auditoria para proporcionar uma base razoável para o auditor concluir as informações sobre a amostra selecionada. As vantagens de utilizar a amostragem é que ela reduz tempo e custos, permite a continuação do trabalho mesmo quando o auditor que iniciou as atividades não se encontra presente e permite a apresentação de relatórios tempestivamente. A desvantagem dela é o aumento do risco de erro, que a gente vai falar mais para frente. Questão número 2. Qual a diferença entre a amostragem estatística e não estatística? A amostragem estatística, ela ocorre quando a amostra é escolhida cientificamente de forma aleatória ou randômica e permite ao auditor, por meio das leis da probabilidade, estimar o risco da amostragem. Já na amostragem não estatística, não há regras que especifiquem quando deverá ser aplicada. Ela é realizada com base no conhecimento e experiência do auditor. Aqui eu coloquei um quadro que traz todos os quesitos da amostragem não estatística e da amostragem estatística, dimensão de amostra, seleção e avaliação. Basicamente o que a gente falou no slide anterior. A questão número 3 é o que prevê as normas de auditoria em relação à amostragem. A resolução do CFC número 1222 de 2009 é a qual aprova a NBC TA 530, que é a que trata da amostragem em auditoria. Aqui, se você clicar nesse hiperlink, ele vai trazer toda a resolução para você. Aqui eu coloquei alguns tópicos que eu julguei importantes. Primeiro, a definição de amostragem. A amostragem em auditoria é a aplicação de procedimentos de auditoria em menos de 100% dos itens da população, relevante para fins de auditoria. De maneira que todas as unidades de amostragem tenham a mesma chance de serem selecionadas para proporcionar uma base razoável que possibilite o auditor concluir sobre toda a população, que foi o que a gente falou na primeira questão, que isso é uma das vantagens de se utilizar a amostragem em auditoria. O risco de auditoria, ele é definido como o risco de que a conclusão do auditor, baseada em uma amostra, possa ser diferente da conclusão que se alcançaria no exame de todos os itens da população. Ou seja, isso é até um axioma. Quanto maior for a tua amostra, menor será o teu risco. E o inverso é verdadeiro. Quanto menor a tua amostra, maior o risco. Por isso que o ideal é o equilíbrio entre o tamanho da amostra para que reduza o risco. Outros tópicos importantes que traz a NBC-TA 530. Ao definir uma amostra de auditoria, o auditor deve considerar a finalidade do procedimento de auditoria e as características da população da qual será retirada a amostra. O auditor deve determinar o tamanho da amostra suficiente para reduzir o risco de amostragem a um nível mínimo aceitável, que foi o que a gente falou acima, o equilíbrio. O auditor deve selecionar itens para a amostragem de forma que cada unidade de amostragem da população tenha a mesma chance de ser selecionada. É o que está explicado na amostragem. Aí tem também os métodos de seleção da amostra, que ela pode ser aleatória, sistemática, unidade monetária, seleção ao caso e seleção de bloco. Questão número 4, apresente um exemplo de uso de amostragem para auditoria. Bom, eu trouxe aqui um exemplo de uma concessão de diárias em um determinado órgão. Os auditores, eles utilizam relatórios do sistema de informações e extraem uma listagem de todas as diárias de determinado período. Essa vai ser a minha população. Aí eles decidem se aplicam ou não a amostragem estatística e elegem o critério de seleção da amostra, atributos, estratificação, sistematização, etc. Estratificação é quando você pega assim, agora eu vou selecionar todas as diárias que custaram até R$500, as que custaram de 500 até 1.000, as que custaram de 1.000 até 1.500 e as acima de 1.500. Isso é um exemplo de estratificação. Bom, é nesse momento, quando você seleciona
a amostra que nasce o risco de amostragem. Aí vai de acordo com o tamanho da tua amostra, que o ideal é que ela seja de um tamanho que reduza ao máximo o risco de auditoria. Se o controle interno for superavaliado e houver falhas não facilmente detectáveis na amostra, é possível a emissão de parecer de regularidade e risco de auditoria. Agora, se o controle interno for subavaliado, a amostra para teste substantivo tende a ampliar-se, o que vai tomar tempo dos auditores, aumentar os custos e vão reduzir os recursos da equipe. Bom, é isso, professor. Espero que esteja de acordo com o que você queria. Boa noite.